Olá galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. E hoje, pela primeira vez, eu vou fazer... Não é bem um tutorial, mas eu vou fazer um desenho ao vivo, sem corte, sem acelerar o vídeo. E vai ser na minha velocidade, mas eu vou fazer comentando o meu processo. Eu não vou me prolongar muito, mas eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque eu não vou acelerar, né? E pra fazer esse vídeo eu tô usando essa lapiseira 03 da Rotring. A marca não importa muito. Eu gosto de usar 03 porque eu consigo fazer desenhos mais curtinhos, né? Menores. E por isso... a folha que eu tô usando é de um sketchbook, que essa folha é gramatura 100. Eu gosto de usar uma gramatura de 100 pra cima porque se for mais fino, ela fica um pouquinho mais sensível a rasgar e essas coisas. Então meu sketchbook ele é 100, ele tem essa textura, eu não sei se dá pra ver daí. E a foto que eu vou usar de referência eu escolhi é de uma fotógrafa que chama Mo Aisha, ela é de Bangladesh. Eu vou deixar o link do Instagram dela na descrição, porque ela tem muitas fotos que pra mim elas são boas de desenhar. A foto de referência, ela vai aparecer aqui agora. E essa foto eu escolhi porque ela tem um contraste melhor, o rosto da menina tá meio de frente, meio inclinado. E eu acho que é um bom começo pra gente. Então vamos lá. Lembrando que meu estilo de desenho chama-se cross-hatching, que é o sombreamento através de linhas. Então eu faço toda a textura das folhas do desenho através das linhas, elas são cruzadas. Em português, essa técnica se chama rachura. E essa é a que eu uso. Eu não faço realismo. Você pode chegar num resultado realista com ela. Mas vamos começar logo depois da vinheta. Então, não tem um ponto de partida definido, mas é muito bom sempre fazer as proporções. Eu gosto sempre de pegar primeiro as proporções de distância dos olhos. Tem técnicas que você consegue fazer as proporções certinhas. É bom que vocês estudem elas um pouquinho, mas eu vou fazer aqui mais ou menos no olhômetro, né? Então aqui eu peguei as distâncias dos olhos, vai ser mais ou menos a distância aqui entre um olho e outro. Do nariz, vai ficar mais ou menos aqui. E dá pra notar que a cabeça dela é um pouquinho, mas muito pouco inclinada. Então eu vou fazer só uma linha de referência. Sempre que for fazer o desenho, sempre que for começa sempre a fazer bem clarinho. Bem claro. Porque se errar, você pode apagar. O nariz eu vou fazer mais ou menos aqui. Se não for, a gente corrige depois. Boca e o final da boca. Ok. Vamos começar. Quando eu vou fazer um desenho, eu sempre começo ou pelo nariz ou pelos olhos. Não tem um ponto certinho, mas é bom a gente sempre escolher o que é mais confortável. Quando eu vou fazer os olhos, eu nunca faço um olho e depois eu faço o outro. Eu sempre começo e faço os dois ao mesmo tempo. Eu vou mostrar aqui. O formato deste, né? E agora o outro. Eu pego mais ou menos a altura desse. Também é uma coisa muito boa de treinar, fazer linhas retas sem precisar de régua. Mas se você precisar de régua, pode fazer para começar.
se tiver alguma régua. Então vamos lá. Aqui eu tenho mais ou menos o formato dos olhos. Como ela tem um pouquinho mais achatado aqui, pelos cílios. E aqui tem essa linha de cima. Como ela tá com a cabeça um pouco inclinada pra frente, parece que ela tá olhando pra cima. Parece que a gente tá um pouco acima dela. As pupilas... Íris, né? Tá errado, peraí. Eu não sei a denominação. O centro, a bolinha dos olhos. Vamos lá. Mais ou menos assim. Eu acho que tá bom. Tá vendo? Eu sempre tô fazendo um de cada lado. Eu acho que esse aqui tá um pouquinho fora. Deixa eu apagar. Porque quando a gente faz um e depois faz o outro, a gente pode se perder no processo. Então fica um pouquinho mais chato de consertar. A sobrancelha vai um pouquinho ali, aqui além. Eu gosto de pegar a referência aqui, ó. Por exemplo, a distância daqui, do final da sobrancelha até aqui, a gente vai mais ou menos no olho mesmo. E o tanto que ela é fina, né? As referências aqui, a gente sempre vai no... Eu pelo menos, eu sempre vou no olho. Isso é uma coisa que a gente pratica. Que a gente vai na observação. Tem formas de fazer as proporções certinhas, mas eu acho que quando a gente observa mais assim pelo mundo real, é o jeito que eu acho de fazer mais prático. Pode usar as proporções, não tem problema, tá? Eu só acho que depois que você já estuda bem as proporções, fica mais natural a gente fazer desse jeito. Mas se você quiser tentar já fazer desse jeito, é um jeito de estudar, de reforçar o cérebro pra ter pra ficar mais afiado, né? O nariz, por exemplo, a gente vê que o nariz dela vai mais ou menos aqui da pupila, da pontinha do olho até aqui. Então a gente faz mais ou menos aqui, ó, a distância. Sempre que for fazer o nariz, a gente pega uma parte do olho de referência e faz na reta aqui, onde ele acaba. Acho que ela tem um piercing no nariz, né? Então vamos lá, vamos fazer esse piercing. Fazer mais ou menos aqui, só pra... Eu não quero pegar muitos detalhes no começo. Eu só quero pegar os formatos, depois a gente vai adicionando os detalhes de acordo com o nosso gosto. Aqui, o nariz ficou um pouquinho fora. O bom dessa lapiseira é que ela tem borracha, né? Mas se quiser usar uma borracha à parte, sempre que for usar borracha, sempre use aquela que esfarela. Essa aqui, que fica os pedacinhos dela aqui pra fora, tá vendo? Porque se for a outra, ela meio que gruda no papel e ela pode acabar por rasgar o papel. Então eu gosto sempre de usar essas que esfarelam, são as melhores. Pegando mais ou menos o formato do nariz. Deixa eu ver como que tá na câmera, tá bom. E a boca. Tá, a boca a gente pega a distância aqui mais ou menos aqui pra começar. Tá vendo que tá bem em cima da linha, não sei se tá muito claro. Que ela vai... A boca pra mim é o que eu sempre achei mais difícil no rosto. Sempre foi a boca e as orelhas. Essa foto a gente não vai desenhar as orelhas dela porque obviamente estão tampadas. E primeiro eu começo fazendo a parte de cima aqui, ó, da boca. E puxo aqui pro canto até onde vai. Por exemplo,
a gente vê que a boca dela termina aqui na direção dos olhos. Então acho que aqui essa distância já tá um pouquinho boa. Tem que tomar cuidado que essa parte aqui é muito achatada e pode parecer que ela tá rindo. Ela está sorrindo, mas ela não está. Mais ou menos aqui a linha do centro, a gente vê o tamanho do lábio superior. Gente, é sempre bom, tem que ter muita paciência, bem tranquilo. Coloca uma musiquinha pra desenhar, pega uma foto e vai fazendo as linhas bem devagar. Bem com cuidado no começo. No desenho, quando eu passo eles rápidos lá no TikTok, no Instagram, parece que eu faço super rápido, mas na verdade essa é a velocidade que eu demoro pra fazer. Pode ver que a boca dela é um pouquinho curva aqui. Outro detalhe, aqui, como eu tô gravando, vou colocar um pouquinho mais no centro. Como eu tô gravando, eu não tô virando muito a folha, mas se vocês quiserem virar o papel, eu não acho que tem problema. Eu já consigo fazer assim, então eu meio que gosto de não virar a folha pra treinar o movimento da minha mão. De acordo com... pra treinar mais movimento mesmo, porque na hora de fazer a rachura, a gente... é bom pra praticar. Aqui, olha só, eu tô puxando até o final aqui, mas a boca dela, ela tem uma curva que faz aqui. Consegue perceber? A boca dela é um pouquinho pra frente aqui e ela faz tipo um biquinho. Mais ou menos assim. Então aqui a boca dela ela tem essa característica, né? Aqui essa parte é bem fraquinho. Lembrando sempre fazendo linhas bem fracas no começo. E uma das formas é fazer tudo para depois fazer o sombreamento. Tem vezes que eu já quando já tá pronto uma parte, eu já começo a fazer o sombreamento todo aqui já, porque eu gosto de variar em várias partes do desenho porque é meio entediante ficar fazendo uma parte só, né? A gente vai e volta na outra. É mais tranquilo. Eu gosto mais, minha opinião. Então vamos lá. Pegar só o formato do rosto dela aqui. Queixo dela mais ou menos aqui. E o formato do rosto é sempre um truque. A gente tem que ver eles separados. Eu vejo sempre, começo sempre pelo queixo. O formato do rosto é a mesma coisa dos olhos. Faz um pouquinho de um lado, faz um pouquinho do outro. Acho que tá bom. E bem clarinho, porque se errar, essas partes, principalmente nessas partes que a gente tem mais chance de errar, pode perceber, eu não sei se vai ficar... um desenho, ele, quando eu faço dessa maneira, ele não fica 100% assim, todas as proporções certinhas da foto. Mas isso é uma característica do estilo que eu faço. O importante é que a gente sempre reconheça quem que é no final. Você vê que a bochechinha dela aqui tá um pouquinho pra fora. Então eu vou puxar mais pra dentro. Essa é a importância de fazer sempre com o lápis bem clarinho, porque se a gente erra, a gente consegue apagar. Se eu for falar a verdade, pode ser, nas dicas de desenho básico que eu posso te passar, é essa. Sempre comece bem clarinho, de uma maneira que você consiga apagar. Não tenha medo de colocar as proporções, tá? Esse meu desenho, a gente nunca apaga nada das proporções. Então,
É porque faz parte do estilo a gente guiar essas linhas pra fazer a sombra. Por exemplo, vê que aqui, ó, tem a sombra do rosto dela faz mais ou menos assim. Então eu sempre coloco aqui pra gente guiar com as sombras. Aqui desse lado já é um pouquinho mais assim. E pode ser que e a testa dela já tá mais... Vou puxar mais um pouquinho pra baixo. Mais centralizado isso. Porque o rosto dela tá mais de lado. Ótimo. Aqui já começa um pouquinho de cabelo. Vê que o cabelo dela é um pouquinho mais escuro. Então eu vou tentar simular o movimento aqui do cabelo dela. E eu já começo aqui já pegar a parte da roupa. A parte da roupa eu já consigo ser um pouquinho mais rápido. Que é tecido, né? O tecido, a não ser que você queira ter uma precisão bem grande aqui do tecido, você não precisa ficar fazendo muitos detalhes. Vou pegar aqui, mas o meu foco aqui mais é o rosto mesmo. Eu que gostei desse tecido em volta. Aqui. Já puxo aqui, o tecido já encosta bem aqui no formato do rosto dela. E eu já vou puxar a parte do tecido aqui do lado, que é da roupa. Dessa vez eu não vou dar um zoom pra fora do... Eu não vou diminuir o zoom porque esse sketchbook que eu tô fazendo ele é bem pequenininho, então não vai caber todo o desenho, mas não tem problema. Já puxo mais um pouquinho do tecido, mais ou menos até aqui, a marca do tecido que eu coloquei. Certo? Aqui já vai descer aqui mais pra esse lado. Bom, pode deixar a mão bem leve aqui. Pode fazer mais... Deixa bem levinho, faz aqui, puxa. Que essa é a ideia. O estilo requer que você tenha a mão mais leve. Esse estilo de desenho. Você pode fazer aqui mais no formato, desse jeito. O importante é não ficar muito duro. Bem clarinho. Eu seguro mais aqui quando eu quero fazer mais leve. Eu seguro a lapiseira mais aqui em cima. Porque me deixa um pouquinho mais leve. Eu não me preocupo muito com onde tá indo. Quando é mais livre, tipo tecido, às vezes o cabelo, depende do cabelo também, eu faço mais desse jeito. Pois bem, eu acho que aqui já tá bom, né? Puxa só mais um pouquinho aqui do lado. Agora eu acho que a gente já pode começar a sombrear. Sombra. Vamos fazer primeiro a sobrancelha. Vou fazer a marca da sombra aqui na testa, né? E é bom a gente sempre realçar onde tem as luzes. Aqui em cima vai ter mais luz. No centro do nariz, nas bochechas e numa parte da boca. Essa parte a gente não encosta nelas. Quando a gente faz desenhos assim, a luz, a parte mais luminosa vai ser o papel, vai estar da cor do papel. Tá bom a gente fazer aqui mais ou menos, fazer essa marcação, acho que tá bom. É agora que a gente começa a fazer o cross hatching, que é aqui. Vamos começar. A sobrancelha dela é bem escura, tá? Eu já começo aqui a fazer bem devagarzinho aqui. Pode fazer dependendo da velocidade, mas sempre eu faço nessa direção pra cima. Que eu gosto de que o cross hatching ele tenha mais uma direção, que as linhas meio que se acompanhem. Então eu vou fazer aqui
É como se estivesse fazendo a lápis e já faz só a base da sombra. Depois a gente faz cruzado e vai afiando. É sempre por camadas, né? A gente faz a camada mais suave, depois vai passa pra camada mais menos suave. Sei que você pode puxar mais o tecido pra cá, que a gente vê que a sobrancelha dela quase encosta no tecido. Tá, realçar os olhos. Aqui as margens, agora que a gente tem certeza onde ficam as coisas, a gente pode fazer as margens mais definidas. As margens, elas são as partes que mais ficam definidas no desenho, na minha opinião. Então vamos lá, fazer aqui os cílios. Não precisa ter medo de fazer aqui quando você tem certeza de onde você vai fazer. E o contorno dos olhos. Vou fazer os contornos. Os contornos eles são mais definidos. Uma bolinha aqui que tem. Fazer os cílios. Ok. Uma coisa de fazer o olho de pessoas são os reflexos. Você vê que tem os brancos, reflexos brancos nos olhos dela. Então aqui eu vou colocar um quadradinho. Eu não sei se vai dar pra ver. Dá pra ver. E eu continuo a fazer a pupila aqui, que é a parte bem preta. Aqui você não precisa nem fazer linhas, pode colocar preto já de uma vez, bem escuro. E essas partes de cima aqui, ó. Essas partes de cima, elas têm a sombra da pálpebra, por isso elas são um pouquinho mais escuras. Então pode chegar e escurecer essas partes, inclusive aqui nessa parte que é branca em geral, né? Mas mesmo assim ela tem uma sombra. Vou fazer a sombra daqui do olho. Lembrando que a primeira parte é meio que a base do sombreado. Viu que eu comecei um pouco assim e depois eu inclinei um pouco desse jeito. Dá um formato legal. A primeira parte que a gente passa, a gente não cruza muito as rachuras, que são essas linhas, né? Faz só de um lado de uma vez, de uma direção. Depois a gente vai e se preocupa com cruzar, fazer elas cortadas. Esse olho aqui, ele tá praticamente feito. Praticamente, só vou terminar ele um pouquinho aqui, porque quando eu falei que a gente tinha que fazer os olhos, era só o formato. Depois a gente pode acompanhar do outro lado. Ou se você quiser também fazer um pouco de cada um, depende de você. Aqui também tem os reflexos. Mesma coisa, deixa mais escuro aqui já, porque é a pupila. Reforça os contornos, né? Não sei se minha mão tá indo por cima. Eles estão me ligando aqui, foi mal. O meu amigo me ligou. Mas tudo bem. Eu acho que essa pupila ficou um pouquinho mais curta que a outra. Eu vou fazer um reforço aqui. E eu vou pegar... desse jeito. Pra reforçar os olhos. Vou acelerar um pouquinho aqui pra esse vídeo não ficar imenso.
Mas assim, eu vou acelerar o meu movimento. O vídeo não vai ser acelerado, tá? Eu já expliquei de um lado. Então é basicamente fazer a mesma coisa do outro. Faz o sombreado aqui. Sempre com linhas. Pra fazer... Ok. Reforça as linhas da sobrancelha. Ótimo. Aqui, eu já vou começar a fazer o sombreado dos olhos. Como é um triângulo aqui, mais ou menos. E eu já começo a fazer os sombreados em volta. Como eu já marquei aqui mais ou menos a linha dos sombreados, e aqui no queixo, essa parte iluminada, eu já vou começar a fazer aqui do lado. Eu faço sempre com linhas em pés, verticais. Sempre com calma, sempre tente fazer bem paralelo, bem fraquinho. As linhas, elas não precisam ser fortes. Forte mesmo, eu gosto de fazer só os contornos. O contorno do rosto, assim. E eu já vou fazer... Tá, eu fiz esse lado. E... já vou pra boca. Como eu disse, não precisa sempre terminar uma parte pra fazer a outra. Pode fazer na ordem que quiser, porque às vezes é meio chato ficar fazendo só uma parte. Aqui eu já vou destacar os contornos da boca, né? Essa parte entre o lábio de cima e o lábio de baixo, ela é mais escura, porque ela é uma parte que fica na sombra. Então eu já vou colocar aqui. Eu gosto de destacar. Na verdade eu gosto de destacar até mais aqui nos cantos da boca, porque aqui a gente percebe que tem mais um... que eles são mais juntinhos, então eu já destaco. Aqui em cima nem tanto. Aqui embaixo sim. E eu já ponho aqui a marcação da luz. Essa é a parte que eu não vou desenhar em cima. Já faço a base aqui da boca. Por enquanto eu faço na boca toda, porque é só a base, né? E a parte de baixo, onde tem mais ou menos aqui já praticamente demarcado. Ótimo. Por enquanto mais ou menos isso. Pode ver que aqui do lado aqui tem mais. Aí eu já começo a cortar, por exemplo, a fazer que aqui embaixo é mais escuro do que aqui em cima, então vai ficando cada vez mais claro. Aqui, isso. Ótimo. Ótimo. Faz umas linhas aqui, porque é o formato da boca, né? Ok. Voltando a fazer as linhas
do queixo. O queixo aqui, ele é iluminado aqui embaixo. Essa parte quase não encosta, praticamente. Faz mais ou menos aqui. E aqui. Reforça o contorno, que eu gosto de fazer assim, né? Eu gosto de deixar o contorno aqui bem firme mesmo. Porque a margem é o que faz a característica desse desenho. Porque se tudo ficar claro, fica meio... Eu não acho que fica tão bacana. Então eu gosto de fazer o contorno. Aqui, ó, como uma distância muito grande, eu faço aqui primeiro, vertical, e depois eu faço de novo aqui embaixo. Não tem problema, não precisa fazer o caminho todo. Depende do quanto a sua mão gosta de alcançar. Se você consegue fazer já de uma vez, tudo bem. Mas não é necessário se você não quiser. Aqui. Mais ou menos tem a sombra do rosto dela, né? E aqui um pouquinho debaixo do nariz. As narinas, elas são um pouquinho mais escuras, porque elas são entradas, obviamente. Então eu vou deixar aqui um pouquinho mais destacado que o normal. Como ela tá com a cabeça um pouquinho inclinada pra frente, não dá pra ver a entrada das narinas. Não dá pra ver direito, né? Dá pra ver mais um pouquinho. Aqui você pode já perceber que eu já inclinei. E essas partes do nariz, elas são bem... Tem que tomar muito cuidado com elas, porque elas são bem o que define aqui. A sombra do nariz é o que vai definir o formato do nariz, porque no começo a gente tem só as linhas de contorno. Aqui a gente já consegue ver que não é só isso. E as sombras vão que dar o formato próprio do nariz. Vou puxar aqui. Ótimo. Aqui no meio, como tem esse grande highlight aqui, esse reflexo de luz, a gente já não faz nada em cima, porque as partes mais iluminadas são o branco do papel. A não ser que você queira trabalhar com papel que seja daqueles mais bege. Porque aqueles lá, para fazer os highlights, você pode usar lápis branco, tinta branca, depende. Lápis branco. Mas eu, sinceramente, eu nunca cheguei a usar aqueles tipos de papel ainda. Tenho muita vontade. Vamos lá, aqui. Aqui no canto já é mais escuro. Pode fazer as linhas mais juntas. Ótimo. E aqui a gente já pode começar a cruzar as linhas. Quando cruza, você pode perceber que elas ficam mais escuras. É assim que a gente vai deixar as sombras mais escuras, com as linhas cruzadas, porque essa é a característica desse estilo de desenho. Você não faz as linhas fortes para fazer mais sombra. Você faz linhas cruzadas. Se você fizer as linhas fortes
e elas forem sempre variando assim de força que você aplica no papel, não vai ficar com uma qualidade boa. Então é sempre bom para fazer as sombras mais fortes, sempre cruzar as linhas, porque essa é a característica, né? Aqui eu vou fazer... Esse é mais ou menos o tempo que eu levo pra fazer um desenho desse. É um pouquinho demorado, mas não é tão demorado como um desenho ultra realista que às vezes leva dias e dias. Esse é mais um estilo de sketch, né? Parece que é um formato mais livre de desenho. E que tem um resultado que pra mim é um dos melhores. E não precisa de muita coisa, como pode ver eu tô usando apenas a lapiseira. Aqui pra fazer a sombra da testa, né? Vou fazer só uma puxadinha aqui como se fosse um degradê. A sombra da testa. Aqui, quando a gente já sabe que onde é mais ou menos as linhas de luz, às vezes a gente não precisa nem olhar tanto pra imagem, a gente faz mais no nosso julgamento mesmo. Tipo, você olha a imagem pra fazer a referência, né? Claro. Mas chega num ponto que tudo que você faz no desenho acaba virando uma escolha artística sua. O cabelo, né? Então... dependendo do que você quer de resultado, às vezes se você fizer tomar umas decisões por conta própria, não seguindo muito a referência do desenho, da fotografia, às vezes o resultado fica um pouquinho mais original e mais autoral. Você não precisa seguir sempre exatamente o que está na foto. Bom que se você conseguir pegar as proporções, porque às vezes muitas pessoas pedem pra você desenhar ela, ela tem que saber que aquele desenho é ela, né? Mas depois que você já faz todas as devidas proporções, aí você não precisa seguir muito a fotografia de referência. Como a partir daqui, isso deixa de ser uma cópia e passa a ser mais um desenho. Então, como essa parte do tecido, se você quiser, você pode seguir, claro, a referência, mas aqui você pode ser um pouquinho mais livre para tomar suas próprias decisões. Então, as partes que forem mais contornos, faz mais forte. Aqui você pode fazer a sombra. Algumas sombras vocês fazem daquele mesmo esquema, se quiser cruzar também, para deixar mais destacado. Você não pode... Tem gente que deixa até um pouco claro, assim, que deixa até o resultado e não faz as partes de propósito, assim, não coloca muito sombreamento, justamente para chamar mais atenção pro principal, que é o rosto. E porque às vezes... Já perceberam que quando o pessoal faz um desenho assim que é muito realista, às vezes posta num grupo de Facebook, as pessoas, ele nem recebe tantas admirações porque ele nem parece muito um desenho, parece mais uma foto. Então às vezes você misturar o realismo de uma parte, assim, não tão realista, mas o realismo de uma parte com o desenho de umas partes que não são muito relevantes, às vezes como se colocar só as formas básicas aqui do tecido, às vezes dá um resultado interessante. É o que eu gosto de pensar. Aqui embaixo, como é a parte de baixo do rosto dela,
É uma parte mais escura, então é bom a gente sombrear mais aqui, sombrear mais a parte de baixo. Deixar mais... Aqui eu não tô fazendo mais forte, eu só tô deixando as linhas mais juntas. Elas ficam mais juntinhas. Pode perceber aqui que eu tô usando apenas uma direção, que é mais ou é vertical, ou raramente eu uso ela mais de lado. Mas geralmente eu uso ela mais vertical, porque aqui, ó, ela dá uma sensação meio que de profundidade quando se encontra com outras linhas que estão do mesmo jeito. Aqui, como é uma parte de dentro do tecido. Ah, e depois que ele já faz aqui as linhas, pode fazer outros contornos em cima, tá? Não tem problema. Igual eu tô fazendo aqui. Dá pra ver aqui, por exemplo. Aqui eu já tinha feito as linhas e aqui eu já tô fazendo o contorno dentro. Então eu já vou puxar aqui. E como essa parte aqui tá um pouquinho mais escura e tem aqui, ó, o pescoço dela aqui. Dá pra ver? Eu vou só escurecer essa parte com linhas cruzadas. Eu não tô colocando mais força, tá? Eu só tô cruzando as linhas. Se não tiver escuro o suficiente, cruza numa outra direção. Pronto, perfeito. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais escuro, que é o pescoço dela, mas ainda não é tão escuro como o fundo. Mas, ótimo. Já vou escurecer as margens, os lados aqui. Às vezes a ponta quebra, porque eu ponho de lado. Quando a gente desenha de lado, a gente tem a chance de quebrar um pouco a ponta. Então eu vou puxar aqui só para deixar mais destacado. Pode perceber que esse desenho foi todo com uma observação mesmo. Se você colocar uma imagem em cima da outra no programa de edição, pode ser que eles não sejam tão certinhos as posições, mas dá pra ver quem que é a pessoa. Até as proporções aqui do tecido não vai ser a mesma coisa. Mas entende que não precisa ser exatamente do jeito que quiser. Lógico, se você quiser usar as proporções, usar a régua certinha, fazer tudo bonitinho, claro que você pode, mas esse é o meu jeito de desenhar. Às vezes, quando eu tenho que fazer quando alguém me pede para fazer um desenho específico, eu uso umas proporções mais detalhadas, né? Mas, em geral, quando eu faço por diversão mesmo, ou pra desenhar um amigo, pra dar de presente, eu gosto muito de dar desenho de aniversário pros meus amigos. Aí, claro, eu uso uma folha mais grossa, uma gramatura mais grossa, né? E eu acho que é mais ou menos isso. Deixa um mais ou menos aqui. Dá uma reforçada aqui mais na testa, né? Linhas cruzadas sempre, pra fazer mais escuro. Mais os cantos da folha aqui. Mas precisa de mais reforço aqui. E se for cruzar a linha, obviamente, tente fazer não tenta fazer muito na direção da linha anterior. Tenta fazer mais na opção mais perpendicular aqui, ó. Porque não faz muito sentido, né? Se for fazer na mesma direção, não é uma linha cruzada, é uma linha paralela. Escurecer um pouco mais o pelo. Aqui
eu vou puxar mais umas linhas. Vou deixar ela até um pouquinho mais separadas. Pode ver que elas estão um pouquinho mais distantes que as outras. Porque eu quero essa parte um pouco mais clara mesmo. Se eu quisesse que ela fosse mais escura, eu já fazia ela um pouquinho mais assim, mais juntinha. Mas aqui eu vou deixar... E aqui, ó, como tá claro, eu vou sempre colocar nessa direção aqui, como se tivesse todas essas linhas apontando pros olhos. Aqui eu vou fazer um detalhezinho aqui de sombra, né? Ótimo. Destacar mais a parte de fora. E, sinceramente, eu acho que já tá ótimo. Já tá muito bom. Destacar só um pouquinho aqui do nariz. Aqui. Então, acho que foi isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se você gostou, deixa um gostei aí embaixo pra eu saber que você gostou. Deixa no comentário se você quer que eu faça mais desenhos como esse, mais vídeos como esse. E eu vou ficando por aqui, deixa só acertando uns detalhezinhos aqui da testa. Vou ficando por aqui, eu acho que já tá ótimo. Sempre pode, se você quiser, pode assinar seu nome. Meu é Daniel Oliver. E se você quiser fazer, pode colocar lá no Instagram e me marca pra eu ver o seu desenho também. No Instagram, Demiria Sketchbook. Eu vou ficando por aqui. Um grandíssimo abraço e até a próxima.